Essa música marcou uma época muito forte na minha vida, em que eu estava assim prostrada, sem entender nada. Mestre, eu preciso de um milagre. Transforma minha vida, meu estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma enorme alegria para mim sempre revê-los através do estudo da Palavra de Deus. Hoje nós temos aqui um tema muito bacana para estudarmos e eu gostaria de convidá-los para uma palavra de oração. Senhor Deus, muito obrigado por este momento tão importante em nossas vidas, onde temos a oportunidade de abrir a Tua Palavra e buscar nela o sustento para a nossa fé. Nos oriente, nos guiando durante o estudo, nos capacitando ao entendimento e nos dando poder para cumprirmos com as orientações da Tua Palavra. Santifica-nos, Senhor, na Tua Palavra, porque a Tua Palavra é a verdade, só ela nos liberta e nos conduz rumo ao propósito Teu para as nossas vidas, que nos vincula ao Teu plano original da criação, vida eterna. Suplicamos-Te e agradecemos-Te essas bênçãos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fé contra todas as dificuldades. Um tema muito importante do grande conflito. Irmãos, aqui nós temos Salmo 119, verso 11, que é uma chave muito importante para o verdadeiro crente. Guarda a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Irmãos, não é só pecar, mas para manter uma vida conectada com o Senhor e com a fé alimentada, a base fundamental é a palavra dele no coração. A palavra dele vai de Gênesis ao Apocalipse, a palavra escrita que o salmista aqui está falando. E ainda temos a palavra viva que o Espírito Santo comunica nos nossos corações. Comunicou na vida desses personagens bíblicos e continua nos comunicando até hoje. E a palavra viva abre a nossa mente para entendermos a palavra escrita, os grandes mistérios revelados na palavra escrita. Podemos entender, porque tudo que está escrito aqui é para nós e os nossos filhos. Está revelado. Ainda que alguns não entenderam, ou muitos não entenderam, ou não entendem. Mas o Espírito Santo está aí para abrir a nossa mente e, através do estudo da palavra, entendermos o que está revelado. E quando nós mantemos essa palavra no coração, é uma aliança muito refinada e muito pura manter esse tesouro dentro do nosso coração. Nós nos colocamos abertamente mais e mais na direção de Deus. E temos condições plenas de vitória em Cristo Jesus. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A palavra de Deus somente, segundo tema. Irmãos, aqui, se nós estudarmos Salmo 119, 103, 104, 147, 162, não precisa de ir mais longe. Em suma, nada, absolutamente nada, nenhum escrito pode substituir a Bíblia, a palavra de Deus. Por mais inspirador que seja, Bíblia é uma coleção de pequenos livros, todos dirigidos e conduzidos por Deus. Ela é a base superior de tudo, plena. Toda e qualquer obra, sermão, livros escritos
por homens ou mulheres em todas as épocas que estão fora da Bíblia, estão fora da Bíblia. Para eles ter algum fundamento, tem que estar alicerçado na Bíblia. Se não tiver alicerçado na Bíblia, também perde todo o fundamento. Não passa de uma obra de arte qualquer que alguém escreveu. Mas se está fundamentado na Bíblia, está focado na Bíblia, não substituirá jamais a Bíblia, mas nos auxiliará no entendimento da Bíblia, sempre. Porque Deus continua com a sua palavra viva, inspirando homens e mulheres ao longo da história, enquanto durar o grande conflito entre o bem e o mal. Isso, a palavra de Deus, somente é a base. Infelizmente, algumas pessoas pegam as obras da senhora White, que ela mesma disse que jamais as obras dela devem ser substituídas pela Bíblia. Jamais. As obras dela é como se fosse um óculos para entender a Bíblia. E jamais para substituir a Bíblia. Mas infelizmente tem algumas pessoas tão fanáticas que acabam colocando as obras dela em cima e pior, com as interpretações equivocadas dos escritos dela. Se tem interpretações equivocadas em cima da Bíblia, e é por isso que tem esse tanto de religião que tem no mundo, imagina agora um livro isolado que não tem a força que tem a Bíblia, porque a Bíblia é uma coleção de dezenas de livros. Os livros dela é o livro dela, é um autor, ali são vários autores, entende, irmãos? Usados pelo Espírito Santo ao longo de mais de 1000 anos, um espaço de 1600 anos aproximadamente. Deus usou diversos personagens em épocas diferentes, deixando um registro autêntico da relação dele com esses personagens durante esse tempo e dando a ideia clara, orientada até pelo próprio Filho de Deus que esteve aqui, que aquilo está valendo e estará para sempre, porque a palavra dele é eterna. Então, obra nenhuma, de mortal nenhum, jamais substituir a Bíblia Sagrada. E no terceiro tema, transmitindo a palavra de Deus. Nós temos aí 2 Coríntios 4, de 1 a 6 e 2, 14. Irmãos, o apóstolo Paulo escreveu debaixo de perseguição. Ele perseguiu tanto, fez tanta besteira achando que estava fazendo certo, assim como tantos continuam fazendo coisas erradas, insistindo no erro, pensando que está certo, tentando se convencer que está certo, com medo da verdade. Paulo teve que cair do cavalo para aprender. E não só caiu do cavalo, mas depois pagou um preço muito, mas muito alto, por ter resistido por tanto tempo. Ele, ainda jovem, se converteu. E agora aqui, no fim de sua vida, ele seguiu a pé, acompanhado pelo carrasco, para colocar a cabeça no toco do carrasco onde ele seria decapitado. E ele foi para aquele lugar. Como alguém hoje que está indo para tomar uma anestesia geral e fazer uma cirurgia. Ou seja, entregou a confiança na mão de alguém. Ele entregou nas mãos de Cristo. Ele entregou nas mãos de Deus. E para ele não teve medo, não teve desespero, não teve nada. Foi para o toco do carrasco. Porque ele estava transmitindo a palavra de Deus. Ele estava sendo um personagem cumprindo as profecias que estão escritas nesse livro. E não só ele. Antes dele e depois dele continuaram essas perseguições. A Inquisição foram 1260 anos de pessoas caminhando para as fogueiras, para as torturas e tudo mais, para serem mortos. E Jesus falou que hoje a crise que nós vamos enfrentar vai ter tanta maldade, irmãos, que muitas pessoas vão estar matando a gente, julgando que está fazendo um serviço para Deus. Entende, irmão? Irmãos, transmitir a palavra de Deus, falar a verdade, nunca foi fácil. Sermão de água de batata é o que tem para todo lado. Alimentar, falar o que o povo gosta. Falar o que os dizimistas gostam. Sabe, irmãos? Nós temos que falar o que Deus gosta. Vocês lembram da oferta de Caim e de Abel?
A oferta de Abel só foi aceita porque ele ofereceu o que Deus pediu. A de Caim só foi rejeitada porque ele serviu a Deus do jeito que ele achava que estava certo. E Deus não aceitou a sua oferta. Entende, irmãos? Precisamos estar focado em fazer a vontade de Deus e servir a Deus como Ele pede, não como a gente acha que está certo. E transmitir a palavra de Deus, falar a verdade, nunca foi obra fácil e nem tranquila. Mas tiramos um peso das nossas costas quando cumprimos com a missão que Deus nos tem confiado, de transmitir a palavra de Deus, falando a verdade. Paulo foi vítima de uma perseguição judaica contra os cristãos, que se estendeu isso até o ano 100 da era cristã. Cristo também foi vítima de uma política podre daquela época. E desde quando existe política podre no mundo? Desde que o mundo é mundo, irmãos. Conhecido pelo pecado. A mesma pudriqueira que levou Cristo ao Calvário, que levou Paulo ao toco do carrasco, tem continuado em cima da face da terra e decapitado pessoas. Acha que hoje não existe isso? Lá no fundamentalismo islâmico, nesses países fundamentalistas, eles enleram, fazem fila de cristãos ajoelhados ali nas praias e decolam dezenas e dezenas ao mesmo tempo, cortando a cabeça fora. Tudo por causa de política podre. Tudo por causa de fanatismo. Pessoas achando que está fazendo bem e está fazendo desgraça na humanidade. Entende, irmãos? Meus amados irmãos, a maldade que reside nesse planeta é algo muito bruto, irmãos, muito estúpido. A fúria dos poderes das trevas é muito grande contra os cristãos. E as estratégias para manter eles longe da verdade são diversas. Meios de comunicação, televisão, filmes, WhatsApp e tudo mais. Tudo pode ser usado para o bem, mas tudo pode ser usado para o mal. Se não estamos dando trabalho para as trevas, estamos com ela. Ela está nos conduzindo. Então, vai tranquilo. Agora, se a gente começa a trabalhar na luz, aí a coisa fica muito tensa. Mas é o que nos vai atravessar o crisol e chegar do outro lado, independente de ter que ir para o toco ou não do carrasco. Está escrito, não foi eu que escrevi, está na Bíblia, na palavra de Deus. Vamos enfrentar em muito breve a última grande crise desse planeta. Que o gatilho foi a pandemia que iniciou há algum tempo atrás. Ela foi um movimento mundial e que política podre no planeta inteiro pôde ser manifestada. Domínios de grandes massas pode ser percebido. Os donos do mundo, como membros das potestades da maldade, estão fazendo o seu trabalho. E muitos estão se distraindo com muita coisa e não está prestando atenção naquilo que está escrito. Transmita a palavra, entenda a palavra, estude a palavra, pregue a palavra. Pense nisso, amado irmão, antes que seja tarde demais. Pense e faça. Quarto tema, iluminados pelo Espírito. Irmãos, se a gente analisar João 14, 25 e 26, irmãos, aqui ele está dizendo que hoje eu ainda estou com vocês. Estou transmitindo essas orientações pessoalmente. Mas em muito breve eu vou embora e o Pai enviará o Espírito Santo com uma missão específica que vos fará lembrar de tudo aquilo que está escrito e aquilo que a palavra viva precisa transmitir para vocês. Vocês não vão esquecer de nenhum detalhe. Mas presta atenção, ele estava falando isso para pessoas que em pouco tempo seriam perseguidas, arrastadas aos tribunais, torturadas e mortas, irmãos. Servos de verdade. Elias não precisou ser torturado e morto. Foi arrebatado para o céu. Enoque também foi. Moisés morreu e ressuscitou. Muitos de nós não precisaremos
passar pela morte, seremos arrebatados ao encontro com o Senhor nos ares. Mas se seremos ou não torturados, se dormiremos neste mundo em Cristo, ou seremos arrebatados vivos, só o Senhor sabe, só o tempo mostrará. Mas uma coisa sei, tenho certeza absoluta, está escrito. Estamos diante da última grande crise, que o gatilho já foi acionado e todos os bastidores mundiais e globais estão prontos para essa grande explosão. E este grande crisol, o último deles, que o povo de Deus vai passar. E eu pergunto para você, você já tomou providência para ter o seu lugar, se é que você pretende atravessar esse crisol de uma maneira menos tensa possível? Porque todo jeito vai ser tensa, né? Porque a pessoa sair lá de São Paulo, sair lá dos Estados Unidos, sair de qualquer país desse mundo e de qualquer estado e ir para um refúgio nos matos, como aqui no Vitrine do Lago, é uma mudança muito radical, irmãos. Nosso cérebro não foi preparado para isso. E é por isso que Cristo orienta a estudar a palavra de Deus, porque estudando a palavra de Deus e permitindo essas orientações do Espírito Santo durante o estudo da palavra, é que o nosso coração e a nossa mente vai sendo preparada para essa realidade que nós vamos ter que enfrentar. Do contrário, se você não está tomando providência para ter o seu lugarzinho, não importa em que lugar do mundo, em que refúgio que você vai, se você não estiver tomando providência, porque você tem que ter o seu lugar garantido. Se você não tiver o seu lugar garantido, irmão, a crise vai explodir dentro dos grandes centros. E como foi durante a Inquisição, e como foi nos dias apostólicos, os bens das pessoas serão confiscados, as casas serão tomadas, e eles vão ter que enfrentar de qualquer jeito a situação enquanto estiver vivo, sonhando apenas com a casa da Canaã celestial, porque a da terra já foi. Entende, irmãos, o que eu estou falando? Nós precisamos ficar ligados, irmãos, porque vai ter situações que a pessoa vai ficar com a roupa do corpo. Vai ter situações que a pessoa será arrastada aos tribunais, como Cristo disse. Sereis odiados por todas as gentes por causa do meu nome. Qual é o nome dele? Cristo. E qual é o significado? Cristão. Esse será o foco da perseguição, cristão. E aonde tiver cristão nesse mundo, o ódio será empreendido em cima deles, contra eles. E se você tiver um lugar preparado, tiver um refúgio para você ir, se você tomou providência porque você estudou a palavra de Deus, viu que isso é verdade, viu que já aconteceu milhares e milhares de anos, tudo que foi dito na palavra de Deus até hoje, olha quantos e quantos milênios está escrito a palavra de Deus, e nunca elencou uma só profecia, por que que agora você vai empurrar com a barriga e demorar mais quanto tempo para tomar providência e garantir que você enfrente essa última grande crise de maneira menos tensa, preservando a sua vida e daqueles que te cercam? Pense na missão que Deus te deu como membro da família de Deus aqui na terra. Nós não pensamos só em nós, é naqueles que nos cercam também. A nossa missão tem um peso muito grande, irmãos. É verdade que muitos vão decidir na última hora, mas você que está conectado com a palavra, já não está tomando providência? Justamente para que aqueles que estão com você, que vai decidir na última hora, naquela hora vão te dar razão e vir contigo. Antes que seja tarde demais. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. A iluminação do Santo Espírito esquenta o nosso coração com o que está escrito. E quando a gente ouve essas palavras que estão escritas, tomemos providência antes que seja tarde demais. Quinto tema, somente Cristo, somente graça. Irmãos, se analisarmos Efésios 2, de 8 a 9, a salvação, meus irmãos, é dom de Deus, é pela graça. Nós somos justificados pela fé, como o texto bíblico nos avisa. Não vem de nós para que ninguém se glorie, irmãos. Então é graça absoluta. Mas se eu aceito essa graça,
se eu aceito esse benefício eterno da graça de Deus, eu entendo também o sexto tema, obediência, o fruto da fé. Irmãos, se continuar analisando Romanos 3, de 27 a 31, meus amados irmãos, o verso 31 faz até uma pergunta: anularíamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei, os 10 mandamentos, irmãos. Nós não guardamos mandamento para ser salvo, irmãos. É uma expressão de gratidão. O que Jesus falou? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. O mandamento é puro, santo e bom, meus irmãos. Aquele que guardar toda a lei e tropeçar num só ponto, torna-se culpado de todos, disse Tiago no capítulo 2, do verso 8 ao 12. E que nós vamos ser julgados baseado nessa lei, chamada de lei da liberdade. Porque nós somos livres. Nós não fazemos nada para ser salvo. Não tem nada que um mortal faça que mereça a salvação, irmãos. A salvação é dom de Deus, é gratuito. Agora, se eu aceitei a salvação, eu aceitei a graça. E cadê minha gratidão? Minha gratidão mínima é ouvir a palavra de Deus, entender a palavra de Deus e obedecer a palavra de Deus. Se eu guardo os mandamentos, que 4 mandamentos na primeira tábua está falando sobre como adorar a Deus em espírito e em verdade. E 6 mandamentos na segunda tábua dos 10 mandamentos está mostrando como amar o próximo como a si mesmo. O que mais que nós precisamos, se a toda a lei de Deus é resumida em amor, o que mais que nós precisamos para viver em paz nesse mundo? E para viver debaixo da graça do Senhor, que nos salva gratuitamente como dom dele para mim e para você. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Olha, meus irmãos, esse ano, 2024, está completando exatamente 226 anos que terminou a última perseguição. E já estamos diante da última grande crise que está para explodir o seu ápice. A Laudato Si, desse Papa jesuíta que está aí, Francisco, a Laudato Si está promovendo a guarda do domingo. Isso vai ser uma forma, filmes, inclusive, já está sendo lançado no mundo inteiro, propagandas mostrando os efeitos devastadores do estrago que o homem faz na natureza, de não dar descanso para a natureza, de não cuidar da natureza, de não zelar da natureza. E o Laudato Si está vinculando isso. E aí mostra que dentro de tantos e tantos anos, o planeta não vai poder ser habitável mais. Sabe, irmãos? Tudo isso vai, dentro de pouco tempo, preparando a mente dos perseguidores e daqueles que haverão de se agregar aos perseguidores, para odiar os que forem contrários a isso. Mas tudo está vinculado ao domingo. A hora que obrigarem a guarda do domingo, perseguirão os guardadores do sábado. A hora que obrigarem a guarda do domingo, partirão para cima dos verdadeiros cristãos que guardam o que está escrito, como Paulo orienta, como Timóteo orienta, as sagradas letras desde pequeno e que no coração coloca e guarda. Não importa se era criança, infanto, ou se era uma criança espiritual e se converteu. E precisamos crescer na fé, todos nós, e nos tornarmos adultos na fé, para entender a palavra e não vacilar. A história da Inquisição deve nos motivar o suficiente para entender que essa última grande crise será um tempo bem mais curto, segundo a palavra escrita, mas a intensidade da perseguição fará homens desmaiar de terror diante das coisas que acontecerão nesse mundo. Nós estamos diante de um cumprimento profético que o amor se esfriou tanto e está se esfriando tanto que a iniquidade está se multiplicando. Que mesmo diante de servos e servas verdadeiros que obedecem à voz do Espírito Santo, mas no Evangelho de Lucas, capítulo 18, verso 8, ali Cristo levanta uma preocupante indagação. Será que quando o Filho do Homem chegar na terra, ele vai encontrar fé na terra?
Dos verdadeiros crentes ele vai encontrar com certeza absoluta. Mas e o povão de um modo geral, irmãos? Os crentes de um modo geral? Onde estará essa relíquia chamada fé? Já parou para pensar nisso? Promova a sua, não perca a sua, para que a sua motive outros a sobreviverem também. Que sobrevivamos pela fé sempre. No 7º tema, proteção plena. Irmãos, eu queria citar um texto aqui do Grande Conflito, na página 176, que trabalha em cima de 2 temas bíblicos, Efésios 6,12 e 2 Reis 6,17. Muito interessante. Olha bem. Os fiéis servos de Deus não estavam lutando sozinhos. Enquanto principados, potestades e forças espirituais do mal nas regiões celestes, o que diz lá em Efésios 6,12, né? Se aliavam contra eles e o Senhor não se esquecia do seu povo. Se seus olhos pudessem ser abertos, teriam visto uma prova da presença e do auxílio divinos, como foi concedido ao profeta no passado, quando o servo Eliseu mostrou ao seu senhor o exército hostil que o cercava, excluindo toda possibilidade de escape. O profeta orou: Senhor, peço-te que abras os olhos para que veja, o que está lá em 2 Reis 6,17. E ele viu a montanha que estava cheia de carros e cavalos de fogo, e o exército do céu estava pronto para proteger o homem de Deus. E da mesma forma, os anjos guardaram os obreiros na causa da reforma. Irmãos, exércitos de anjos protegem os servos de Deus e guardam os seus servos. Ó Senhor, te louvamos por tão grandes experiências e maravilhosas experiências relatadas no teu texto sagrado. Inspira o nosso coração e motive a nossa vida a compreender e a entender que somos os atuais servos teus e que da mesma forma tu nos continuas nos orientando e nos protegendo e nos guardando e nos conduzindo ao êxito do cumprimento de nossa missão, seja ela dura como for. Capacita-nos, Senhor, ao entendimento e à prática da tua palavra e ao ensino, que sejamos dotados de sabedoria para orientar aqueles que nos cercam. É o que te suplicamos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Quando aquela pedra removeu, depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, eu preciso de um